da surpresa voltar a essa casa, mas ainda encontrando o seu Aquiles presente. O seu Aquiles vai me deixar intimidado hoje. Preciso tomar juízo redobrado com a presença dele. Saúde mental e espiritismo, um tema que está muito em voga na atualidade. O binômio saúde e doença é o que tem ocupado a preocupação da sociedade há bastante tempo e cada vez ganha mais relevância. Tem um problema crucial no entendimento desse binômio. Nós ainda insistimos em usar o verbo ter para a doença. Enquanto continuarmos insistindo no verbo ter, a coisa não muda. Essa relação de saúde e doença não é uma relação de ter, não é uma relação de posse, não é uma relação de propriedade, é uma relação de existência, é um modo de ser. Por isso que a OMS define como bem-estar, relação de bem-estar, relação existencial, ou é ou não é, não tem meio termo, não existe meia grávida, nem ou está grávida ou não está, é relação existencial. Saúde e doença é a mesma coisa, não é relação de posse, ou é saudável ou é doente. Qual a dimensão da doença? É um dado secundário. Hoje em dia entendemos que existem todas essas relações, todas essas dimensões envolvidas no aspecto saúde e doença. E isso sob vários fatores. Estaremos atentos mais à questão mente-espiritual, deste conjunto de fatores. Em 1774, o poeta romântico alemão publicou o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Tinha um quê de biografia nesse livro? É um livro clássico do romantismo da época. O garoto jovem, cheio de complexos, todo torturado, sofrendo por uma mulher que ele nunca pegou, nunca vai pegar, se entregando aos vícios e paixões e morrendo precocemente. Triste é perceber que mais de 200 anos depois, esse tipo de comportamento voltou aos nossos jovens, voltou à nossa sociedade. Uma geração de jovens melindrados, suscetíveis, que não aguenta a mínima pressão. Você der meia rosca de pressão, o cara espana. E aí fica complicado arcar com todo o ônus, todo o peso das responsabilidades da vida adulta. Na época da publicação do livro, houve uma incidência que foi registrada no aumento de número de suicídios, copiando o modelo do texto do jovem Werther. Na época, aquilo foi chamado de efeito Werther. Hoje em dia, a expressão mais usada em sociologia, em psicologia, em políticas públicas, é contágio social. Os indivíduos se deixam contagiar socialmente. É modismo. E aí todo mundo embarca na canoa. Não olha a canoa antes. Não se preocupe em saber se a canoa está furada ou não. Não se preocupe em saber para onde a canoa vai. É a turma da Maria vai com as outras. Entrou na canoa, todo mundo entra junto. Aí eu não vou ficar de fora, Não vou ficar sem turma. Eu entro no buraco. Um vai para o buraco, todo mundo vai para o mesmo buraco. Jesus, em Mateus 15, chama a atenção para esse tipo de comportamento. E aí ele diz que quando um cego guia outro cego, todos cairão. Muito recentemente foram publicados uma série de estudos comprovando que os jovens acreditam muito mais em outro colega
e nas mídias sociais do que nos pais e nas autoridades. Ou seja, um jovem que não sabe nada da vida, que não aprendeu nada, que não tem experiência, ele acredita em outro jovem que não sabe nada da vida, que não tem experiência, que não aprendeu nada, e nas fake news das mídias sociais para decidir o que ele vai fazer da vida, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é útil e o que é inútil. E é por isso que estão indo todos para o mesmo buraco, estão caindo para o buraco. Então, a fala de abertura, no sentido de que nós temos que mudar de atitude, nós temos que focar a atenção nos nossos jovens, nós temos que cuidar dos nossos jovens. Próximo. Dá o próximo, por favor. Passa o próximo, por favor. Não, próximo. Próximo. Aí. Um ditado antigo, oriental, ensina que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons ou fáceis, dependendo da versão. Tempos bons criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E onde é que nós estamos? Nós estamos na era dos tempos fáceis. Portanto, com uma sociedade de homens fracos. Isso se repete ciclicamente na história. Os autores de história já registraram, já comprovaram. Por favor. Não, volta. Os autores já comprovaram esse evento historicamente de longa data. Jovem de 18 anos, você dá meia rosca, ele espana, entra em crise, surta e vai para o psiquiatra. Foram jovens de 18 anos que desembarcaram na Normandia armados até os dentes para derrotar o nazifascismo, né, e liberar a sociedade de uma tirania. Portanto, o problema não está na idade, o problema não está em ser jovem, o problema está na educação, na maturidade, no cuidado, na instrução, na formação do indivíduo, na criação que implica em responsabilidade, em discernimento, em criar mecanismos para que aquele indivíduo torne-se um cidadão maduro, responsável, consequente, ciente do seu papel, entendendo que ninguém está aqui de férias, entendendo que a nossa vida não é um prazer, não é voltado para as sensações, para os prazeres, para curtir, usufruir de forma irresponsável. Próximo. Os principais problemas que acometem os nossos jovens, geralmente tem todos eles um perfil psicoemocional. Pode avançar. Baixa autoestima, dependência emocional, fragilidade emocional, conflitos existenciais. E isso implica numa imaturidade psicológica. Tem registros documentais, todo mundo já viu isso na televisão, do indivíduo que surta porque ele soltou um post no Facebook, no Instagram, deu meia hora e ainda não teve 20 likes. Tá pirando, mano? Tá de gozação? Que mundo é esse que o cara está preocupado, né, com quantos legalzinhos ele vai receber numa postagem? Os indivíduos
indivíduos se ocupavam futuramente, né, do trabalho, da responsabilidade do que fazer. Aí o cara está preocupado em ir no shopping, pedir um prato chique, fotografar, postar no Instagram, no Facebook, companhia limitada, e fica esperando da turma dar like. E aí ninguém dá likezinho para ele, ele não come. Aí ele fica neurótico. Inversão de valores. Aquilo que é fútil, inútil, desnecessário, que não leva ninguém a lugar nenhum, está começando a ocupar mais espaço no lugar dos indivíduos. Os indivíduos não conseguem mais lidar com críticas, não sabem mais absorver, né, uma opinião negativa. Se cercam de falcianes, como se falciane pudesse ser amigo de alguém. A pessoa mais confiável na nossa vida é aquele chamado antipático inimigo. Porque, como já disse um sábio, prefiro aqueles que me criticam, que me corrigem, do que aqueles que me elogiam, porque me enganam. E esse é o papel da falciane. Nossa, Fernandinho, que linda blusa! Né? Chegou para a reunião da empresa com camisa havaiana. Maravilha, Fernandinho. Nossa, você está bem na vida. Mas a falciane falou o que ele queria ouvir. E, obviamente, esse indivíduo ele não atinge maturidade psicológica. Ele não cresce psicologicamente. A crítica é elemento natural da vida, a crítica faz parte da vida, tem que corrigir, temos que aprender a ouvir não, temos que aprender a ouvir está ruim, temos que aprender isso não presta, faz de novo, corrige, melhora. Não existe melhora, não existe evolução sem a crítica. Está ruim, tem que fazer de novo, tem que melhorar, tem que reinvestir. Não existe coisas difíceis na vida. O que existe é pouco esforço, é pouco trabalho. A diferença é que uma coisa fácil e difícil é só uma questão de tempo de trabalho investido. Se não investir tempo e esforço, não vai sair nada de bom. O que se quer é o mínimo de trabalho, o mínimo de esforço com o máximo de resultado. Isso é uma impossibilidade física, lógica e matemática. Não vai acontecer. Se quer resultados bons, vai precisar de muito trabalho, muito esforço e muito tempo. Posso? Próximo. Onde é que está o ponto frágil? O ponto frágil está dentro de cada um de nós. O ponto frágil está dentro da nossa cabeça. O ponto frágil está naquilo que nós pensamos. Nenhum de nós, apesar de nos enganarmos, vive no mundo real. Nós não vivemos no mundo real, porque nós não vemos, não ouvimos e não percebemos o mundo como ele de fato é. Nós vemos, ouvimos e percebemos o mundo como ele parece que é, segundo as nossas opiniões, crenças, achismos, conceitos, preconceitos e visões. Na empresa, eu vejo dois colegas conversando, o juízo que eu vou fazer não é o juízo de fato daquilo que está acontecendo, mas é o juízo da minha crença. Aqueles dois lá já estão de casa, antes de TDT. E isso é preconceito, é achismo, é palpiteiro, é uma crença, é uma ilusão, é uma fantasia, não é o fato da situação. Próximo, 1 e 2. Nós vivemos, o próximo também, na prisão da nossa mente, na prisão dos nossos pensamentos.
Tudo que a gente olha lá fora passa pelo crivo do nosso conjunto de pensamentos, ideias, sentimentos, nossas opiniões. É por isso que a sociedade ela acaba tão desvirtuosa, ela acaba tão desvirtuada, ela acaba com tantos erros, porque é incapaz de se perceber as coisas tal como elas são. Como eu não posso mudar o mundo, a única coisa que nós podemos mudar, se trabalharmos com vontade, é a nossa mente. Não dá para mudar o mundo lá fora. Ninguém vai mudar o mundo, ninguém vai transformar o mundo, ninguém vai salvar o mundo. Quem for de muito sucesso, muito vitorioso, só vai conseguir limpar isso daqui. Só vai conseguir fazer a higiene aqui dentro. Limpar os seus pensamentos. A minha opinião não vale nada. Minha opinião não vale nada. Há mais de 2000 anos atrás, na antiga Grécia, os filósofos estabeleceram uma diferença entre opinião e sabedoria. Opinião não é sabedoria. Opinião é palpite, por isso que todo mundo tem opinião. Sabedoria é um conhecimento causal, baseado em argumentos. Poucas pessoas têm sabedoria, porque sabedoria exige uma vida inteira, muito conhecimento, muito estudo, muita experiência. Mais fácil ouvir o que o senhor Aquiles tem a me ensinar do que achar que eu sei alguma coisa. Porque ele tem pelo menos mais 30 anos de experiência na minha frente. Então tem muito mais coisa a me ensinar. E é isso que faz a diferença entre aquilo que está na minha opinião e aquilo que de fato é a realidade do mundo onde nós estamos postos. Nós olhamos para o mundo com a lente da nossa opinião. E o exercício que precisamos fazer é tirar essa lente. Minha opinião não é juízo, ela não é ferramenta para ajuizar e para avaliar uma situação. Avaliar uma situação precisa de dados, informações, argumentos, e ela precisa ser vista, tal qual ela realmente é. Próximo. Ser saudável, portanto, não tem nada a ver com o físico, não é cuidar do físico, é cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos sentimentos. Por isso a recomendação do Mestre Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos, o que eu estou pensando, o que eu estou falando. O que eu estou fazendo? Que tipo de exemplo eu estou transmitindo? Quais são os meus sentimentos? Por que disso? E essa sim é a verdadeira saúde. Ah, mas quem disse isso? Próximo, 6 em sequência. Pode ir. Buda falou: somos o que pensamos. Tudo o que temos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o mundo. Marco Aurélio, para quem não localizou, Marco Aurélio é o imperador romano da primeira versão do filme Gladiador. Ele está velho, vai falar com o Máximos. Ele fala: meu filho vai ser um péssimo imperador. Vê se você toma conta do império no meu lugar, no meu jeito. Aquele imperador do filme é o Marco Aurélio, foi um filósofo estoico. Tem uma publicação de pensamentos que foi republicada recentemente. Ele escreveu com propriedade: a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. As nossas vidas é aquilo que os nossos pensamentos
fizeram dela. Aí quando eu olho para a minha vida, só tem problema, só tem dificuldade, só tem obstáculo, só tem coisa ruim. Aí o que eu faço? Em vez de usar a filosofia do imperador, eu uso a filosofia do Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco em que eu quero. A minha vida está ruim por causa do meu pai e minha mãe, né, que foram rudes comigo, não foram acolhedores. A minha vida está ruim por causa da minha esposa, né, que não é vigilante, que não cuida, que não dá atenção. A minha vida é ruim por causa dos meus filhos que não me obedecem. A minha vida é ruim porque o chefe é carrasco, é padrão. E aí eu boto a culpa em todo mundo. E eu visto a camisa da vítima. Eu sou coitadinho da vítima, sofredor, que preciso ser cuidado, acalentado, mimado, protegido. Esse sujeito não vai para frente. Não vai. E pode ter certeza que a vida dele vai ficar cada vez mais difícil com esse tipo de pensamento. Ele está se vitimizando, ao invés de se fortalecer para ir à luta. Leon Denis, para não falar que a doutrina espírita não se pronunciou sobre o assunto, né, escreveu: somos o que pensamos com a condição de pensarmos com força, vontade e experiência. Mas pensar com força, vontade e persistência é o que nós fazemos todos os dias. Nós estamos o tempo todo pensando. Ninguém para de pensar. Nós somos coisas pensantes. Todo dia eu estou pensando. E todo dia eu estou reforçando os meus pensamentos. E a cada 5 minutos eu estou insistindo naquele pensamento. E aí, se eu não seguir a recomendação de Jesus, vigiai e orai, eu estou reforçando, com força, com vontade, com persistência, as mesmas opiniões, as mesmas crendices, os mesmos preconceitos, os mesmos achismos. Por isso a recomendação de Jesus, vigiai e orai. Por isso que nós temos que abortar aquela linha de pensamentos de forma intencional. Por isso que eu tenho que ficar cuidando dos meus pensamentos, das minhas palavras, dos meus ações, sentimentos. Jesus informou que o que faz mal não é o que entra pela boca do homem, o que faz mal é o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem é aquilo que está nos meus pensamentos, palavras, ações, sentimentos. É aquilo que está configurando o meu mundo mental. E aí eu preciso higienizar este mundo mental. Próximo. A saúde do corpo, portanto, começa na mente. Se eu não tiver uma mente sadia, eu não vou conseguir um corpo sadio. O poeta romano Juvenal ficou famoso por um poema do qual, em média, nós só conhecemos uma estrofe. Nem é uma estrofe inteira, é só parte dela. Mens sana in corpore sano. Mente sadia em corpo sadio. Na verdade, é um poema extenso, muito bonito, onde ele vai falar das coisas que elevam a alma e ele vai fazer essa comparação entre aquilo que eleva a alma e aquilo que atende aos prazeres mundanos carnais. E vai dizer que nós temos que abdicar desses prazeres mundanos para elevar a alma. Era muito comum entre os romanos a expressão de que a maioria dos homens cavam a própria sepultura com a boca. Tanto por aquilo que pensam e automaticamente falam, como também por aquilo que comem, bebem, e assim como adiante. Que são os prazeres carnais. E o Juvenal, ele ensinava isso. Nós temos que ter uma mente sadia. Nós precisamos cuidar do jardim da nossa mente. Que tipo de pensamentos nós estamos regando? Eu estou cuidando, regando, sustentando pensamentos positivos, bons, de otimismo, de amizade, de solidariedade, de fraternidade, de responsabilidade, de discernimento, de estudo,
ou eu estou sustentando pensamentos negativos? Magoazinha, invejinha, né? Rancorzinho. Aí eu não esqueço o que você falou para mim, tá? Está marcado, eu não esqueço nunca mais. Né? E aí vai se enchendo, né, de pensamentos negativos, vai se enchendo de mágoa, rancor, ressentimento, né? Ideias pueris, ideias torpes, né? Vai se preocupando com coisas cada vez mais fúteis, né? Está preocupado com a unha, se vai quebrar ou não, né? Preocupado se a bolsa, né, vai combinar com o sapato, né? Vida de Barbie. Vida de Barbie é uma catástrofe. Alguma coisa mais fútil do que Barbie é a futilidade da futilidade. Parodiando o livro dos Salmos, é vaidade das vaidades. Uma crítica que já está lá na Bíblia, no livro dos Salmos, no Velho Testamento. É um ensinamento com pelo menos 2.500 anos. Próximo. Pode abrir. Nós somos o que pensamos. O que Kardec nos ensinou a respeito disso? Questão 833. Pelo pensamento, o homem é totalmente livre. O nosso corpo físico, ele está preso num lugar, num tempo, num espaço, em determinadas condições. E isso nós não podemos mudar. Os sábios chamam isso de facticidade. Agora, na nossa mente, ninguém manda. Absolutamente ninguém manda. Na nossa mente, eu tenho duas opções. Ou eu sou o dono do meu mundo mental, ou eu sou alienado e viro zumbi. Já viram zumbi na rua, no metrô? Tá assim, ó. Tá cheio de zumbi na rua, no metrô, na empresa. Não é zumbi do Walking Dead, não. É o zumbi. É o zumbi. Ele não vê nada, ele não ouve nada, ele não escuta nada, ele não percebe nada. Aquilo é o zumbi. Totalmente alienado do mundo. Totalmente alienado da realidade. Totalmente alienado dos compromissos, dos deveres. Ele não manda na mente dele. Não manda. Ele não pensa. Se ele pensasse, a primeira coisa que ele fazia é se livrar daquela coisa. Então, desligar, deixar de lado. No nosso mundo mental, ninguém manda. Ou nós tomamos conta do nosso mundo mental, ou nós nos transformamos em alienados. Já que começamos falando dos poetas românticos, né? Um romântico brasileiro do século XIX escreveu O Alienista. Um romance também criticando esses desvios de condutas. E aí nós precisamos cuidar desse nosso mundo mental, né? Dos nossos pensamentos. Mas se o mundo mental é meu, ninguém manda, eu faço o que eu quero. É claro, é óbvio que você pode fazer o que você quer. É óbvio que todos nós temos a opção de escolher, né, se vamos ser Ned Flanders ou se vamos ser Homer Simpson. Né? Os dois opostos. O Ned Flanders, trabalhador, sério, responsável, cara direito, sem vícios, sem paixões, ou o Homer Simpson. Cachaceiro, cumilão, farrista, preguiçoso, vagabundo, alienado. A gente escolhe qual dos dois a gente quer ser. Todavia, Kardec orienta que só Deus, como conhece o nosso mundo mental, pode condenar-nos ou absolver-nos segundo a sua justiça. E a justiça de Deus, ela vai se manifestar através das próprias leis divinas. Vai ter que começar tudo de novo. Vai ter que fazer tudo de novo, em outro momento, em outra circunstância, geralmente um pouco mais difícil para aprender a lição. Nada, ninguém manda
no nosso mundo mental. Isso significa que as opiniões dos outros não têm nenhum valor para nós. A minha autoestima só depende de mim, não depende de mais ninguém. Eu mando no meu mundo mental, eu dirijo o meu mundo mental. Portanto, a minha autoestima, a capacidade que eu tenho de me amar, a capacidade que eu tenho de pensar e decidir o que me convém, e Paulo de Tarso ensinou essa lição: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, está exclusivamente no meu mundo mental. E os outros? Os outros, problema dos outros. Os outros são os outros. Eles que fiquem com a sina deles, com a vida deles, com os achismos deles. Porque, afinal de contas, se eu não puder trabalhar pela minha salvação, eu não vou conseguir fazer mais nada para mais ninguém. E o que se vê hoje em dia é o quê? Cego guiando cego. Os indivíduos ficam perguntando: você está seguindo fulano? Você está seguindo Beltrano? Você está seguindo o outro? Quer dizer que o que importa é o que o outro pensa. A sua vida depende do mundo mental do outro, porque é seguidor do fulano. Quem está seguindo alguém não é dono do próprio mundo mental, não controla o próprio mundo mental. Influência digital é a maior praga do século XXI, é a maior maldição deste século. Porque o indivíduo abdica de ser dono do mundo mental dele para seguir um Zé Mané em qualquer outro lugar. Aí sai esse monte de absurdos na internet, as opiniões trouxas, os desafios absurdos, os comportamentos sem nexo, sem concatenação lógica, porque o indivíduo não toma conta do seu mundo mental. Se eu sou o que eu penso, e eu sou absolutamente livre pelo meu pensamento, então está na hora de abdicar, de deixar, de deletar, excluir, bloquear os outros, as opiniões dos outros. Depois, num segundo momento, usando uma peneira muito fina, a gente vai selecionar algumas pessoas às quais nós vamos dar ouvidos. Mas tem que ser uma peneira muito fina, para só passar pessoas de altíssimo valor, de alta qualidade, de excelente têmpera, pessoas que já foram testadas, experimentadas, aprovadas pelo desafio da vida, e foram aprovadas com mérito, porque se mostraram sábias, prudentes, cautelosas, atenciosas, responsáveis, trabalhadoras, fiéis, dignas. Aí passou naquela peneira: aqui tem alguém que vale a pena ouvir, aqui tem alguém que vale a pena conhecer, conversar, de vez em quando trocar uma palavra para ter um conselho. Aí temos que usar uma peneira extremamente fina para isso. Próximo. Ainda Kardec, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que vai falar das nossas aflições. Interroguem friamente suas consciências, todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções de vida. Qualquer um magoado, ferido, decepcionado, frustrado, com relacionamentos, com situações, com ambientes, com os contextos mundanos. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se na maioria das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. É óbvio que sim. Porque na época de tomar a decisão, na época de escolher,
nós somos irresponsáveis, inconsequentes, imaturos, levianos, não pensamos nas consequências, embarcou-se na canoa furada, na base do oba-oba, na hora que o barco está afundando, não adianta reclamar, não devia ter embarcado na canoa, tem que aguentar. Quantas vezes entramos em relacionamentos furados, sem pé, sem condição, compramos gato por lebre, por ilusão. Ilusão, fantasia, a gente leva gato por lebre, por acreditar na ilusão, né? Por acreditar em propagandas. Colocamos um nível de expectativa muito alto, e aí na hora que não se concretiza, né, a gente fica decepcionado. Quem é o culpado? Eu. Quem não tem expectativas nunca se frustra. Aquela pessoa que trabalha sem nenhuma expectativa, ela nunca se frustra. Agora, aquele que coloca expectativas elevadíssimas vai sempre se frustrar. Vamos no churrasco hoje? Vamos. Na dúvida, eu já vou preparado para comer arroz com ovo. Quem sai de casa pensando que vai comer arroz com ovo, beleza, já está forrado. Agora eu vou para o churrasco pensando que eu vou cair de boca numa picanha argentina de primeira qualidade, com sal grosso, tostada ao ponto, né? Com uma Heineken geladíssima. Né? Chega lá, tem músculo e cristal. É óbvio que vai se frustrar. Azar seu, mano. Você que criou a expectativa. Não cria expectativa, né? Não embarca em canoa furada, em fantasia, em propaganda, em ilusão. Isso não pertence à realidade desse mundo. Quem então deveremos responsabilizar pelas aflições, senão a nós mesmos? Foram nossas escolhas, nossas decisões, nossas sensações. Nós escolhemos aquele caminho, foi o que o Marco Aurélio falou. Os nossos pensamentos fazem a nossa vida, nós embarcamos naquela canoa, fomos nós mesmos. Podemos, em grande número de causas, evitarmos esses infortúnios, porque entramos neles por conta da nossa incúria, imprevidência, por conta das nossas ilusões, das nossas opiniões, achismos. Parar e pensar, né? Vale a pena? Vai ser bom? O que isso vai resultar lá no futuro? O que isso vai me trazer verdadeiramente de bom? O que isso vai me acrescentar na minha vida? O que isso vai me fazer uma pessoa melhor? A mesma versão aqui está num mito clássico do personagem Hércules, a escolha de Hércules. E quando o Hércules tem que fazer a escolha, ele não olha para as propostas, ele olha para o futuro, bem distante. Ele olha para o futuro, as nuvens que estão no futuro, bem distante. E aí ele escolhe próximo, ele escolhe o caminho do bem. Próximo. Kardec, na parte 4 do Livro dos Espíritos, eivados das nossas paixões, ódio, inveja, ciúme, orgulho, nós vamos cair, nós vamos fracassar nas nossas escolhas. Ao passo que os indivíduos felizes são aqueles unidos pelo amor, a aventura de não serem perturbados pela inveja, pelos remorsos. Próximo. Toda paixão é um vício. Próximo. Toda paixão é um vício. Presta atenção quantas vezes vocês ouvem na televisão alguém falando: porque isso é minha paixão, eu vivo pela paixão. Paixão é uma palavra negativa. Não tem nada de positivo na palavra paixão. Isso foi uma deturpação literária do século XVIII e XIX. Lembra que uma pessoa apaixonada é uma pessoa ou cega ou burra. Lembra que paixão é fogo, que tudo consome. Não tem nada de positivo na palavra paixão.
Quem age apaixonadamente não age com lucidez e discernimento. Não é o caminho. Por isso que o jovem Werther foi mal. Próximo. Pode completar o slide. Mais um. Isso. Nós escolhemos. O nosso mundo mental determina se nós vamos ser saudáveis e felizes ou não. São os nossos pensamentos, as nossas criações. Enquanto eu estou preocupado só em ter, eu quero ter o meu precioso. Onde está o meu precioso? Eu quero ter o meu precioso, né? Uma vida infeliz e triste. Se eu estou correndo atrás de poder, fama, autoridade, riqueza, eu quero ser o poderoso, né? A minha vida está indo para o brejo. Já os indivíduos que buscam a paz, serenidade, equilíbrio, harmonia, bem-estar, né, alcançam a saúde física e a saúde mental. Próximo. Tem que escolher. Não adianta. Todos nós temos que escolher. Viver é escolher. Mas como é que eu vou escolher entre a cruz e a espada? Escolhe. Não escolher é ser alienado. Não escolher é deixar a vida fazer escolha. Não escolher é se colocar na condição de seguidor. E geralmente essa opção é a pior delas. Na dúvida, escolhe. Entre a cruz e a espada faz o quê? Na dúvida, abraça a cruz. Mas é tão pesado, é tão difícil, tem tanto espinho, tem tanta pedra. Quer arriscar a espada? Quem vive pela espada perecerá. Escolhe, tem que escolher, mas tem que escolher com sabedoria. Nós fazemos as nossas escolhas, mas são as nossas escolhas que definem a nossa vida. Próximo. Portanto, sigamos o conselho de Provérbios. Assim como tu pensas, tu és. Nós somos o resultado dos nossos pensamentos. Saibamos ter pensamentos de amor, solidariedade, fraternidade, pensamentos sempre focados no bem, no crescimento, na transformação de nós mesmos. Agindo assim, nós vamos verdadeiramente configurarmos como pessoas de bem e como tal, poderemos ser verdadeiramente úteis àqueles que estão no nosso caminho. Que assim seja. Até breve.